Boa tarde, amados irmãos em Cristo, graça e paz do Senhor Jesus. Vou orar aqui para esse tempo precioso na presença do Senhor. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por cada irmão e irmã que está aqui nesse momento, ouvindo e parou para ouvir essa mensagem. Que não sejam as minhas palavras, amado Espírito Santo, mas que sejam as Tuas a ministrar e a trazer, Pai, o renovo da fé, o renovo da esperança, a estratégia, a clareza daquilo que o Senhor quer trazer de cura, de libertação, de restauração, de restituição e do milagre, Pai, que cada um dos meus irmãos precisam ouvir. Que a Tua mensagem chegue ao coração, trazendo a paz, trazendo entendimento, trazendo revelação e visão daquilo, para que eles possam, Senhor, viver uma vida abundante em Tua presença. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Então, amados, recebemos do Senhor Jesus uma liberdade, né, que não nos conduz à escravidão, mas que nos leva a uma liberdade em Cristo, né? E é tão precioso porque essa liberdade que recebemos, ela veio através da graça de Jesus, né? E a gente está vivendo num tempo em que, sem muitas vezes nós percebermos, né, algumas situações nos levam de novo a uma certa escravidão. Nessa semana teve alguns casos que eu acabo pastoreando algumas mulheres e o Espírito começou a ministrar sobre isso, né? Então, às vezes a gente, sem perceber, nós temos relacionamentos com pessoas, pode ser da nossa família, pode ser marido, filhos, pais, chefes, pessoas que muitas vezes, sem nós nem percebermos, nós os colocamos muitas vezes como Deus. Mas como isso, Juliana? Como é que eu coloco como Deus? Quando eu tento agradar essa pessoa. Quando eu não pergunto para o Senhor, Senhor, fazendo isso para essa pessoa, eu estou te agradando? Senhor, fazendo isso, um exemplo, para o meu filho, que Tu me deu para eu ensinar o Teu caminho, eu estou ensinando o Teu caminho, eu estou te agradando? Ou eu estou fazendo a vontade dele, por um bem do ego dele? Senhor, se eu fizer isso para o meu marido, para o meu pai, para minha mãe, eu estou te agradando, Senhor? Ou eu estou agradando para satisfazer a vontade humana dessa pessoa? De repente, para satisfazer caprichos, desejos sexuais e tantas outras coisas, né? Então, amados, quando nós colocamos um desejo por agradar pessoas, nós, acima de Deus, sem perguntar para o Senhor, nós muitas vezes estamos amando essa pessoa e colocando ela acima de Deus. Nós estamos confiando nelas, muitas vezes até adorando elas, com simples fato de que nós queremos ou necessitamos receber, seja uma atenção, um valor, seja uma migalha de amor, né? Então, na palavra lá em Jeremias 17, ele fala assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. E eu posso colocar aqui, e faz da humanidade mortal não só a sua força, mas suprindo as suas necessidades, o amor buscando em seres humanos. E ele segue dizendo: mas cujo coração se afasta do Senhor, ele será como um arbusto do deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Porque, infelizmente, amados, quando nós ficamos buscando agradar a seres humanos, muitas vezes nós nos apagamos, e não somente isso. Nós estamos servindo a pessoas, nós começamos a ser escravos de pessoas, porque o ser humano, ele é insaciável. E isso nós vemos lá no Antigo Testamento, quando o Senhor o quê? Ele libertou o povo de Israel das mãos do faraó do Egito,
aonde o povo estava escravo, aonde o povo estava cansado, pedindo socorro, e o Senhor veio em favor deles com a busca de tirar eles daquela situação de escravidão, de dor e de sofrimento. E o que aconteceu, amados? Aconteceu que as pessoas estavam tão apegadas àquela situação, tão arraigadas naquilo, que quando o Senhor tirou elas de lá, abriu o Mar Vermelho, fez esse tremendo milagre, conduziu eles para uma nova terra, onde ele disse: essa terra que eu estou mandando vocês vai emanar leite e mel. Mas daí o povo começou: porque o Senhor me trouxe para cá para nós morrermos de fome no deserto. Aí foi lá o Senhor, tirou a água da rocha e o povo bebeu. Porque lá no Egito nós tínhamos comida com fartura, aqui nós vamos morrer de fome, e o Senhor mandou o maná do céu. Porque lá no Egito nós tínhamos carne, e agora aqui é só esse pão, e o Senhor mandou as codornizes. E assim foi, e sempre buscavam, e sempre era mais, e nunca estavam satisfeitos, e sempre numa murmuração, numa lamúria. E aqui a gente vê a essência do ser humano, ele é insaciável. Então, se tu for querer agradar um ser humano, tu vai te tornar escravo em querer agradar para manter uma relação que já não é saudável, ela é tóxica, e essa pessoa, infelizmente, acabou se tornando um Deus na tua vida. Tu não está mais influenciando, tu é totalmente influenciada. E algo ainda maior que a palavra de Deus fala lá em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então, o que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos, é começar pelos filhos, Tantas irmãs que eu tenho acompanhado com questão, de separação, e os filhos, tantos filhos que precisam de limites. Eu vendo crianças, não, mas é que o pai deixa fazer tudo, e aí aqui eu também não posso dar limite, porque senão eu vou ser a mãe ruim. E aí o filho não sabe ouvir não sabe ouvir um confronto, não sabe ter limites, e se torna literalmente uma criança desgovernada, impulsiva, rebelde. Vejo crianças ali novas, com as unhas pintadas de preto, e os pais achando bonito, e não sabendo dizer não, e não sabendo conduzir na palavra. Na verdade, meu filho, o menino não pinta a unha. Menino, não é para isso que o Senhor te criou. Ou vendo filhos sendo rebeldes, mal educados com os pais, e os pais sendo passivos. Pois é, coitadinho, o pai não cuida, o pai não ama, então o que, amados? Então o que, se o Senhor te confiou um filho, é para te ensinar o caminho, é para te orientar, é para te usar assim a vara da correção, porque é bíblico, não é surra, mas é disciplina. O Senhor, ele diz: eu disciplino a todo filho que eu amo, está lá em Provérbios. E a palavra também diz que a mãe que não disciplinar um filho, quando o filho for maior, será vergonha para essa mãe. E é tão incrível que fala da mãe, não fala do pai. A mãe passará vergonha. Então olha o peso. O Senhor nos confiou filhos, e eles são os nossos primeiros discípulos. Eles não podem ser um ídolo, eles não podem ser alguém que a gente busca agradar. Nós amamos os filhos, sim, mas é para honrar e glorificar o Senhor, conduzindo eles no caminho do Senhor, na verdade. E o Senhor diz: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja esperança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, não deixará de dar seu fruto. Quando nós confiamos no Senhor e fazemos dele, buscamos agradar ele, e buscando a sabedoria nele, um posicionamento dele, de como ser uma mãe segundo o coração de Deus, de como ser uma esposa segundo o coração de Deus. Eu não estou aqui para agradar o meu marido, eu estou aqui para ser uma auxiliadora idônea, eu não estou aqui para ser escrava, eu não estou aqui para ser uma prostituta na relação sexual, eu estou aqui para ser aquela mulher que vai edificar, que vai falar do amor de Jesus, que vai
transformar o coração, que vai orar, que vai jejuar, que vai transformar na oração, no clamor, que vai gerar na oração um milagre na vida do marido, dos filhos que ainda não são convertidos, que vai se levantar ativamente, não mais passivamente, e vai ver as situações e vai sim trazer a palavra, a verdade, vai corrigir e não vai passar a mão na cabeça quando está vendo que está fazendo o que é errado. Amados, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos entender que estamos aqui para agradar ao Senhor. Ou uma outra situação de uma filha com uma mãe com uma filha. A mãe querendo dinheiro para o cigarro e ela se sentindo mal porque ela não tinha dinheiro para dar para a mãe, para o cigarro comprar. E eu disse, amada, por que tu está te sentindo culpada? E glória a Deus porque ela trouxe para a luz essa situação. Mas eu quero dizer, ela estava querendo agradar quem? Alimentando um vício. Se fosse a mãe pedindo um pão, um arroz, um feijão, ok, né? Estamos aqui sim para ajudar uns aos outros. Mas alimentar um vício, eu estou agradando a mãe ou estou agradando a Deus, ajudando para comprar com esse dinheiro o vício, né? Alimentar o vício de um filho, de uma mãe, de um pai. Não, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para agradar a Deus. E a Bíblia segue dizendo lá em Jeremias 17, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examino a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Sabe por quê, amados, que o Senhor está falando isso? Porque se você não te posicionar hoje, se você não mudar as suas atitudes hoje, se você não se posicionar em agradar ao Senhor para ser uma mãe, um filho, uma empregada ou uma chefe, aonde você está buscando agradar a Deus e ser um canal dele para edificação, para a influência dele, aonde ele tem te colocado e o que ele tem confiado nas tuas mãos, e infelizmente o que vai acabar acontecendo é como ele fala ali, habitará num lugar árido como o do deserto e na tua terra salgada onde não vive ninguém. O que a gente vê hoje em dia é o fim das pessoas muitas vezes sendo colocado num lar abandonado. E os filhos que uma vida inteira, uma mãe, o pai trabalhou para dar o melhor, a melhor escola, melhor isso, melhor aquilo, estão sendo abandonados, como eu ouvi essa semana de uma cuidadora me falando tantos exemplos. É triste, amados, mas nós precisamos entender que estamos aqui para agradar ao Senhor, né? Outra coisa que ele vai falando aqui, que Paulo me lembrou também, né? Paulo, numa das cartas, ele diz aqui, lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, e aí eu finalizo. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. É isso. Se eu estiver buscando agradar a pessoas, eu não sou uma serva de Cristo. Eu estou me tornando escrava de pessoas, de relacionamentos, de amizades, para agradar o outro e não para agradar ao Senhor. E aqui ele fala, né? Nós recebemos uma liberdade em Cristo, né? Que nos libertou da escravidão, que fez reduzir a escravidão que estava sobre nós, né? E glória a Deus por isso. Então, amados, que o Senhor te dê e dê a mim sempre a sabedoria, o posicionamento e, acima de tudo, que nós possamos entender o nosso valor no Senhor, que nós possamos entender o nosso valor em Cristo. Tá, amados? Vou orar. Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por essa palavra, Pai. Que ela venha, Deus, como uma flecha tua no coração de cada irmão, de cada irmã, para que venha nos libertar da escravidão, do pecado que é agradar pessoas, aonde nós esquecemos de agradar ao Senhor em primeiro lugar. Que esses relacionamentos pode ser dentro de casa, com o marido, com filhos, pode ser com os pais, pode ser com amigos, pode ser com o chefe. Que essa busca, ela seja quebrada em agradar a seres humanos. Mas como diz a tua palavra também lá em Provérbios, que quando nós buscamos agradar ao Senhor, consequentemente, nós estaremos agradando a pessoas.
Provérbios 3 fala isso. Eu quero só ler aqui essa palavra, amados, que o Senhor me lembrou agora. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. Mas ele segue dizendo aqui, perdão, é no versículo 4, então ele diz assim no 3, que o amor e a fidelidade jamais abandonem, prenda-os ao redor do pescoço, escrevas na tábua do seu coração, então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Então, Pai, eu te peço isso, que possamos sim, Senhor, estarmos tão firmes na Tua palavra, buscando te agradar, buscando a Tua presença, buscando a sabedoria que vem do alto, buscando discernimento, buscando a revelação, buscando, Pai, fazer a Tua vontade, para que nós não sejamos escravos de relacionamentos, de pessoas e nem de coisas materiais, Senhor. Mas que nós possamos lembrar que nós já fomos comprados por um alto preço, para vivermos a liberdade em Cristo, porque Ele já fez reduzir a escravidão sobre a nossa vida. Que nós não voltemos mais à escravidão. Sonda o nosso coração, Pai. Vê se nós temos confiado e nos apoiado em pessoas e não em Ti. Se nós temos buscado migalhas de amor, de valor em relacionamentos destrutivos, em pessoas, Pai, que infelizmente têm um amor imperfeito e que são insaciáveis pela natureza humana, mas que nós venhamos a buscar a Te reconhecer em todos os nossos caminhos e que o Senhor nos dê graça e sabedoria para lidar com tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Que nós não venhamos, Pai, a nos tornar escravos do pecado, de pessoas, de relacionamentos que têm nos levado a caminhos tortuosos e destrutivos, que têm nos levado a tomar atitudes que não Te agradam, que não são em busca da santidade, mas estão envolvendo o pecado, estão envolvendo o afastamento da Tua presença. Perdão por toda a passividade, Pai. Mas ajuda-nos, Pai, a nos posicionar para que sejamos mulheres e homens segundo o Teu coração, com relacionamentos saudáveis, não influenciados, mas sendo a Tua influência, levando Cristo, levando a Tua verdade, levando a Tua palavra e sendo sim um canal de bênção para vidas, mas não mais buscando agradar, não mais escravizados por pessoas, mas sim livres na liberdade que já foi nos dada por Cristo Jesus. É a minha oração que eu faço e abençoo cada irmão e cada irmã que me ouve. Em nome de Jesus. Amém.